Voltamos aí, professor Rogério, com mais aula de geografia para complementar aí o teu conteúdo, beleza? Então, sem perca de tempo, vamos para o conteúdo de hoje, beleza? Aula sobre urbanização do Brasil. Vamos estudar todo o processo da urbanização brasileira, né? Alguns processos, na verdade, os problemas urbanos que surgiram a partir da urbanização aqui no nosso país. Então, o que é urbanização? Galera, urbanização você tem que entender, deixa eu até olhar para você aqui para você poder compreender. Preste atenção, vem aqui comigo. Urbanização é quando ocorre aí o quê? O aumento da população urbana de um determinado local em relação à população rural. Ou seja, maior parte da população passa a viver na cidade. Se a gente for olhar para o passado da história da Terra, nem sempre as pessoas habitaram as cidades. Por exemplo, aqui no Brasil, até a metade do século XX, por volta até 1960, maior parte da população brasileira morava ainda no campo. Então, a urbanização é quando essa população passa a viver, maior parte dessa população dentro das cidades. Beleza? Vamos lá no quadro. Então, a urbanização, com esse processo de urbanização, há o crescimento populacional. O que seria esse crescimento populacional? Seria o aumento da população dentro da cidade. Consequentemente, a gente, com o processo de urbanização também, vai ocorrer o quê? A expansão da cidade. A expansão do espaço da cidade, porque novas casas serão construídas, novos bairros surgirão certamente com as pessoas migrando para a cidade. Então, resumidamente, com o processo de urbanização vai acontecer o crescimento populacional daquele determinado local, mais a expansão do espaço da cidade. Então, o processo de urbanização do Brasil, ele tem algumas características. E essas características são de padrão dos países aí subdesenvolvidos. Lembrando que o nosso país é um país emergente, que é subdesenvolvido. Então, maior parte dos países subdesenvolvidos tiveram aí essas características aí de urbanização. Algumas dessas características da urbanização do Brasil foi a formação de grandes cidades, certo? No nosso país e algumas grandes cidades, que concentram parcela expressiva das riquezas e também da população brasileira. Por exemplo, a gente tem São Paulo, que é a grande metrópole do Brasil, não só do Brasil, considerada também uma metrópole global. E dentro de São Paulo concentra uma grande quantidade de pessoas e grande quantidade de riquezas, empresas, economias avançadas dentro do território de São Paulo. Na urbanização também ocorreu o crescimento das atividades terciárias com a urbanização aqui no Brasil. O que seria o crescimento da atividade terciária? Quando eu falo de setores econômicos, vem aqui comigo. Setores econômicos eu tenho o setor primário, secundário e terciário. O setor primário seria o setor da agricultura, da pecuária, do extrativismo vegetal, extrativismo mineral. O setor secundário, indústria. O setor terciário, setor de serviços e comércio. Com o processo de urbanização do Brasil, inicialmente as pessoas vieram trabalhar na indústria, trabalhar nesse campo industrial. Mas com o passar do tempo, essas cidades foram crescendo e foi aumentando a quantidade de pessoas dentro do setor terciário da economia, que é o setor de serviços e comércio. Por que aumentou? Aumentou porque boa parte das pessoas também que começaram a migrar para a cidade com o processo de urbanização no Brasil, nem todos tinham qualificação profissional. Então, essas pessoas que muitas das vezes não conseguem o trabalho na indústria, que não tem a qualificação profissional, vai trabalhar onde? No setor terciário, onde, de certa maneira, exige aí uma menos qualificação profissional. Menos qualificação profissional e acaba mudando aí para o setor terciário. Beleza? Voltando.
ocorreu em ritmo acelerado. O que seria esse ritmo acelerado, galerinha do 8º ano? Olha, a urbanização dos países desenvolvidos, por exemplo, da Inglaterra, começou por volta lá do século XVIII, século XIX, final do século XVIII para o século XIX. A urbanização dos países desenvolvidos. A do Brasil vai acontecer a partir desse período aí, da década de 50 até 1990. E aconteceu de uma forma acelerada, se comparado com a urbanização da Inglaterra dos países desenvolvidos, que foi mais gradativa. Então, a nossa urbanização, de certa forma, aconteceu de forma tardia, muito depois se comparado com a da Inglaterra, mas quando iniciou nossa urbanização aqui no Brasil, principalmente a partir de 1950, o ritmo foi acelerado. Por isso que a gente fala que é uma das características da urbanização do Brasil e também dos países subdesenvolvidos. Apresenta o quê? Padrão periférico de crescimento, formação de amplas manchas urbanas da população de baixa renda que foram aí empurradas, de certa forma, para periferias. Surgiram áreas periféricas com um processo de urbanização do Brasil. Vem aqui. Todo mundo que veio do campo, faço essa pergunta para vocês. Será que todos que vieram do campo conseguiram trabalhos de elevados salários, conseguiram morar nos bairros nobres das grandes metrópoles, das grandes cidades? O que você acha? Então, certamente, galera, não foi dessa maneira. Boa parte dessa população que veio do campo para a cidade, nem todos conseguiram emprego, nem todos conseguiram comprar uma casa no bairro mais estruturado, com saneamento básico, com ruas pavimentadas. Não tinham capital, dinheiro para isso. E acabaram o quê? Mudando-se cada dia para áreas periféricas. Aí foram surgindo no nosso país as áreas periféricas, as favelizações, que são as favelas, que hoje nós chamamos aí de comunidades, beleza? Então foi dessa maneira que aconteceu a expansão da mancha urbana dentro das principais cidades do Brasil. Voltando. Olha, galera, nós temos aqui todo o processo da urbanização. Então, quando eu falo da urbanização no Brasil, a urbanização do Brasil, ela está atrelada ao processo aí da industrialização. Iniciou a industrialização na região sudeste do Brasil, lá na metade do século XX, isso aqui mais ou menos 1950. Então, a industrialização foi um atrativo para a pessoa migrar lá do campo para as cidades. E assim foi aumentando a taxa da urbanização do Brasil. Temos aqui um histórico, olha só, 1940, 31% da população do Brasil apenas era urbana. E maior parte da nossa população aqui ainda era uma população que vivia nas áreas rurais, 69%. 1950 eu tenho agora 36% da população urbana e 64% população rural. Aí nós vamos analisar cada período. Então, um momento importante. Em qual década, a partir de qual década que a população do Brasil passou a ser maior parte urbana? 1960, finalzinho de 60 mais ou menos, a gente vai ter aí a população do Brasil com a maior parte aí sendo urbana, 55% população, perdão, galera, aqui ainda era a população rural. No nosso gráfico é porque é no finalzinho de mais ou menos 66, 67 que a população passou a ser uma população urbana no Brasil. Mas aqui no gráfico ele não coloca em 1960. Ele vai colocar, galera, a partir, beleza, de 1970. Então, de acordo com esse gráfico, a população brasileira passou a ser maior parte urbana a partir de 1970. Mas aconteceu aí por volta de 66, 67, o aumento da população urbana do Brasil. E hoje, conforme o último censo realizado pelo Instituto aqui Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, com base em 2010, a população urbana do Brasil corresponde aí a 84%, certo? De acordo com esse gráfico, e a população rural
apenas 16%. Então, o Brasil, aí, maior parte da população do Brasil estão vivendo aí nas cidades. Deixaram de ser uma população urbana, lá conforme 1940, 50, 60 aqui desse gráfico, e hoje a maior parte da nossa população é uma população urbana. Então, a gente pode falar que predominantemente, né, a população do Brasil é urbana. Daí, ó, a industrialização, ela, de certa maneira, foi um fator atrativo que contribuiu aí para esse processo. Olha aqui o carinha lá no campo, nessa imagem aqui, ó, trabalhando aí no campo, mas a partir de 1950, com o processo da industrialização, principalmente na região sudeste, ali em São Paulo, do primeiro momento, as pessoas começaram a migrar, deixar o campo em direção aqui da cidade. Beleza? Quais são os fatores que atraíram as pessoas para a cidade? Novos empregos por conta da indústria, do comércio e as melhores condições de vida. Essas melhores condições de vida, você tem que entender o seguinte: hoje, dentro das cidades, grandes cidades do Brasil, a gente enfrenta problema com a questão da saúde, da educação, de vez em quando. Imagine nas áreas rurais, onde é mais complicado, muitas das vezes, para poder atender essa população do Brasil. Em Rondônia, nós temos o trabalho aí da mediação tecnológica, que consegue atender os quilombolas, consegue atender a população ribeirinha, consegue atender as zonas rurais do estado de Rondônia com as nossas aulas aí via mediação tecnológica. Mas tem parte do Brasil que nem toda parte do campo consegue ter acesso à aula, consegue ter acesso à saúde. Então, as pessoas acabam mudando para a cidade em busca de uma melhor condição de vida. Beleza, galera? Então, são os processos, os fatores atrativos para a urbanização do Brasil. Fatores repulsivos. Por que as pessoas deixaram o campo? O que também motivou a saída do cidadão lá do campo para vir para São Paulo para trabalhar com a indústria? Concentração de terra, que é um problema há muito tempo do nosso país. As terras, vem aqui comigo rapidamente, concentrada na mão da minoria. Maior parte da terra com a minoria e a maioria possui pequenas parcelas da terra, que isso acaba dificultando o trabalho. Nem sempre essa terra é uma terra produtiva, então esse cidadão muitas das vezes não consegue continuar no campo porque ele não tem condição de investir na terra. E o grande latifundiário, que é o grande proprietário de terra, tem maior parte das terras do Brasil, né? Que são a minoria, os latifundiários. Então, a minoria possui maior parte das parcelas de terra. Beleza? Vamos lá. Olha só, outro fator repulsivo no campo também foi o quê? A mecanização. A partir de 50, 60 aqui no Brasil, o campo começou a passar por esse processo de mecanização. Pergunto para você, será que o trator ou o ser humano consegue trabalhar mais no campo? Então, esse trator, muitas das vezes, essa colheitadeira, essas máquinas no campo, substitui o trabalho do homem, às vezes de 10, de 30, 40, 50, 60, até 70 funcionários do campo. Então, essa mudança também do campo do Brasil foi também fator repulsivo para as pessoas deixar o campo e mudar aí para a cidade. Beleza? Então, a saída. Toda vez que acontece a saída do campo, a migração do campo para a cidade, a gente vai chamar de êxodo rural. Êxodo significa saída. Saída lá do meio rural para o campo. Então, o que contribuiu para o êxodo rural aqui no Brasil? Fator de repulsão, que levaram as pessoas a deixar o campo e mudar-se para a cidade. Baixo salário do campo, a gente pode citar. Falta de políticas que beneficiem o pequeno proprietário, porque muitas das vezes quem ganha mais créditos para investimento no campo é o grande proprietário de terra. A precariedade de serviços sociais, como a saúde e a educação, motivaram a saída do homem do campo para as cidades no Brasil. A industrialização por si não só explica a urbanização. Então, a industrialização não gerou os empregos necessários para receber o grande número de migrantes que deixaram o espaço rural rumo às cidades.
Por isso que as pessoas começaram a trabalhar lá no setor terciário, que eu expliquei há pouco para vocês. Então, o setor terciário da economia foi responsável por grande parte dos empregos gerados na cidade. Então, as pessoas vieram para trabalhar na indústria. Não conseguiram trabalhar na indústria, foram trabalhar no setor terciário da economia. Certo? Então, as consequências aí que a gente pode encontrar aí dessa migração da cidade para o campo. Beleza? Do campo para a cidade, perdão. Gerou desemprego, que nem todos conseguiram o trabalho, e o trabalho também, a consequência aí do aumento do trabalho informal. Esse trabalho informal seria os trabalhos de vendas, o autônomos, o vendedor ambulante, enfim, a partir dessa consequência de não conseguir o trabalho na indústria. Beleza? Então, a urbanização teve um caráter concentrador aqui no Brasil. Quando eu falo de caráter concentrador, galerinha, é porque ela iniciou principalmente aonde? Ali na região sudeste do Brasil, depois foi expandido para a região sul. Então, ela iniciou primeiro, certo? Nessa parte aí da região sudeste, e maior parte dos benefícios do avanço aconteceu também aí dentro dessa parte da região que é a sudeste, beneficiando a população local. A velocidade com que o processo, que a urbanização se processou no país, criou dificuldade para o poder público suprir os espaços das cidades, infraestruturas, serviços sociais necessários ao bem-estar da população. Então, nossa urbanização ela foi tardia, mais acelerada, e por isso que a gente verifica no Brasil essa questão aí da desigualdade dentro das cidades brasileiras. Taxa de urbanização do Brasil, por região, a gente vai encontrar aí, ó, todo esse processo aí da taxa de urbanização. Por exemplo, o Norte, em 1940, que é a nossa região, 27,75% era a nossa taxa de urbanização. Então, quase aí 73% ainda vivia no campo. O Norte passou a ser urbano só a partir de 1980, com a taxa de 51,65%. Mas vamos analisar a região Sudeste. A região Sudeste, ó, em 1960, maior parte da população já vivia na cidade, 57% em 1960. Centro-Oeste vai alcançar a sua urbanização só a partir também da década de 80, aí de 75 para 80. Beleza? Agora a região sul do Brasil. A região sul do Brasil também passou a ser maior parte da população vivendo nas cidades, predominantemente urbano, a partir de 1980. Então, São Paulo, a região sudeste, foi a primeira região a se tornar urbana dentro do nosso país. E quando a gente analisa o percentual, ó, hoje da urbanização do Brasil, a nível nacional, 85% é a taxa nacional. Sudeste, 93%. 93% da região sudeste vive aonde? Nas áreas urbanas. Centro-Oeste, 88,8%. Região Sul, 84,9%. Norte, 73,5%. A região que apresenta o menor percentual de urbanização é a região Nordeste, com 73%. A urbanização gerou algumas consequências, problemas ambientais e também problemas sociais. Esse crescimento em uma velocidade muito rápida aqui no nosso país acabou contribuindo dentro das cidades para a poluição da água, o aumento de resíduos, que é o lixo, poluição atmosférica, crescimento da cidade, indústria, a liberação de poluentes para a atmosfera, criminalidade, violência, congestionamentos, problema de moradia, saúde e educação e a economia informal, que é o aumento das pessoas trabalhando como autônomo, como vendedores ambulantes, enfim. A economia informal, ela é algo positivo que gera renda para o trabalhador. Vem aqui comigo. Porém, essa economia informal, muitas das vezes, ela não vai trazer tanto lucro para o país, porque não há recolhimento de impostos diretamente.
mas é uma oportunidade o cidadão se manter, beleza? Também que é um trabalho digno. Galera, a gente volta na próxima aula. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau!